Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Fica para a próxima semana a definição sobre a tabela do frete após mais uma rodada de reuniões em Brasília entre governo e caminhoneiros. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai desembolsar 16 bilhões de dólares para subsidiar produtores rurais prejudicados pelas chuvas que atrapalharam o plantio e pela disputa comercial com a China. Produção brasileira de trigo deve alcançar mais de 5 milhões e 400 mil toneladas na próxima safra. E a indústria da panificação é responsável por mais da metade do consumo no setor. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determina que Petrobras forneça combustível aos navios iranianos parados no porto de Paranaguá. Oeste Paranaense recebe a 5ª edição do Show Pecuário. O evento, realizado no Parque de Exposições de Cascavel, conta com 40 expositores e oferece palestras e workshops para os produtores do setor agropecuário. E ainda, produtores de alho aguardam uma decisão que poderá acabar ou ao menos diminuir a crise enfrentada pelo setor, a cobrança da tarifa antidumping pelo alho importado da China. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Noticiário internacional, delegações da China e dos Estados Unidos vão voltar a se encontrar na semana que vem para discutir a guerra comercial entre os dois países. O Ministério do Comércio confirmou o encontro nos dias 30 e 31 em Xangai como uma tentativa de resolver a disputa. Declarou que a reunião tem o objetivo de cumprir o consenso conquistado entre os presidentes da China e dos Estados Unidos durante a cúpula do G20 em Osaka, no Japão, durante o mês passado. Foi quando Xi Jinping e Donald Trump concordaram em reiniciar as consultas econômicas e comerciais com base na igualdade e respeito mútuo. O encontro vai ser o primeiro desde o fim da última rodada de negociações, que terminaram sem acordo em maio. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai desembolsar 16 bilhões de dólares para subsidiar produtores rurais prejudicados pelas chuvas que atrasaram a safra norte-americana e justamente pela disputa comercial com a China. Os agricultores poderão receber os novos pagamentos a partir de 29 de julho. O USDA planeja entregar os recursos em até 3 parcelas até o mês de janeiro. Em comunicado, o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, disse que os agricultores não ficarão sozinhos ao enfrentar tarifas retaliatórias injustificadas, enquanto o presidente Trump continua trabalhando para solidificar acordos comerciais melhores e mais fortes em todo o mundo. O USDA vai fatiar os 16 bilhões de dólares entre lavouras de soja, granjas de suínos, fazendas leiteiras e outras operações agrícolas. O USDA estima que também comprará mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em commodities, como carne suína e ameixas, afetadas pelas tarifas impostas pela China. Esses alimentos adquiridos pelo governo serão destinados a bancos de alimentos, escolas e outras instituições que atendem a população americana de baixa renda. As tarifas já reduziram as compras chinesas de soja norte-americana em 75% nos 12 meses, o que levou muitos agricultores a trocarem soja por milho. E vamos ao Agritendências de hoje com o Silmar César Miller. E justamente esse é o assunto do Agritendências com o Silmar, que já está ao meu lado. Silmar, os produtores americanos querem subsídios? Não, sem dúvida, é um alívio, né? É uma ajuda. Eles têm sofrido 2 anos já de prejuízo por conta da saída dos chineses do mercado americano. Isso rebaixou os preços, criou enormes estoques no mercado americano. E, além disso, os produtores tiveram prejuízos adicionais esse ano com excesso de chuvas em suas lavouras, prejudicando até a própria finalização do plantio. Então é óbvio, a ajuda de 16 bilhões de dólares é bem-vinda. Mas os produtores americanos, na verdade, estão divididos em relação a isso. E as suas lideranças vão alertando aqui, o presidente Donald Trump e também o secretário da Agricultura americano, o Perdue, de que, juntamente com essa ajuda, que é um alívio provisório, o mais importante é acelerar um acordo comercial com a China e manter e recuperar mercados perdidos pelas constantes guerras comerciais de Donald Trump. Eles estão muito incomodados com isso, porque sabem que isso aí que está trazendo um prejuízo maior. O problema das chuvas é temporário.
aconteceu nessa safra, não acontece toda hora, mas a perda de mercado pode ser irrecuperável, especialmente por envolver um setor extremamente sensível, que é o caso do alimento, né? Alimentos que os americanos exportam em grande quantidade. Os chineses estão muito incomodados com isso, gerou-se um clima de desconfiança, de falta de segurança em relação ao abastecimento, num setor essencial, como é o caso de alimentos. Ninguém pode brincar com esse tipo de coisa. Então, os chineses, obviamente, diversificaram os seus fornecedores, o Brasil está sendo beneficiado com isso, e vai ser muito difícil recuperar esse mercado, especialmente no caso dos alimentos, com os chineses. Então, essa é a grande preocupação das lideranças, que estão recebendo essa ajuda com certo constrangimento, inclusive, porque sabe que isso aqui é uma coisa provisória. E cria até um outro sentido aqui, globalmente, aqui, de que os produtores americanos só conseguem sobreviver à custa da ajuda do governo. Que não é bem verdade numa economia de mercado como é, e é líder do mundo capitalista, como é o caso dos Estados Unidos. Mas cria esse clima, portanto, esse é o desconforto dos produtores americanos com essa situação. E nesse clima que as delegações americanas e chinesas se reúnem a partir de segunda-feira em Pequim para tentar retomar as conversações comerciais e chegar a algum tipo de acordo. Mas, repito, no caso de alimentos, vai ser muito difícil que as coisas voltem a ser como eram anteriormente. Tá certo. Obrigada, Silmar. Enquanto isso, aqui no Brasil, produtores de alho aguardam uma decisão que poderá acabar ou ao menos diminuir a crise enfrentada pelo setor. A cobrança da tarifa antidumping pelo alho importado da China. Uma nota técnica do Ministério da Agricultura, divulgada esta semana a pedido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dá subsídios à decisão da Justiça sobre a aplicação da cobrança da tarifa antidumping do alho importado da China, que chega ao Brasil mais barato do que o alho produzido aqui. Uma resolução de 2013 criou a tarifa antidumping, mas liminares na Justiça autorizam a importação do produto chinês sem aplicação dessas tarifas. Hoje, a caixa de 10 quilos do produto vindo da China sem o pagamento entra ao Brasil cerca de 30% a menos do valor de custo de produção do alho nacional. Segundo representantes do setor, a importação do alho chinês e os altos custos de produção têm causado uma crise grave. E se a situação não for revertida, o setor produtivo, formado em sua maioria por pequenos e médios produtores, pode demitir ao menos 20 mil trabalhadores até o fim de 2019. E ficou para a semana que vem mais uma rodada de reuniões em Brasília entre o governo e representantes de transportadores e caminhoneiros. Na primeira rodada de negociações, realizada na quinta-feira, os caminhoneiros saíram otimistas. Foi um dia de conversas em Brasília na busca de entendimento na definição da tabela do frete rodoviário. Pela manhã, representantes das empresas transportadoras estiveram no Ministério da Infraestrutura. À tarde, a vez foi dos caminhoneiros. A tabela elaborada pelo setor de logística da Universidade de São Paulo foi suspensa depois de críticas da categoria em relação a valores. O governo identificou movimentos entre os motoristas que poderiam levar a uma greve e orientou imediatamente a suspensão do tabelamento pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que atendeu ao pedido. Na primeira rodada de negociações, os caminhoneiros saíram otimistas. Houve um grande entendimento, capitaneado pelo ministro Tarcísio, com todos os atores aí tentando pacificar o setor, que é o que todos nós queremos, uma condição digna de trabalho e seguir a vida e seguir trabalhando e seguindo dando dignidade para as nossas famílias. A tabela da USP deve ser mantida, mas com definições de preço específicas de acordo com o tipo de carga transportada. As negociações seguem. Na semana que vem está prevista mais uma rodada de reuniões em Brasília entre o governo e representantes de transportadores, embarcadores e caminhoneiros. A tendência, segundo o ministro da Infraestrutura, é de fechamento de um acordo. A ideia é trabalhar agora nas minutas até o final dessa semana. Semana que vem a gente põe todo mundo na mesa, vamos fechar segmento por segmento, setor por setor e até o final de semana que vem a gente quer estar com isso encerrado. A seguir, presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determina que Petrobras forneça combustível aos navios iranianos parados no Porto de Paranaguá. E ainda, o Oeste Paranaense recebe a 5ª edição do Show Pecuário. Em visita ao evento, o governador do Paraná afirmou que vai investir na qualificação sanitária do estado. Em instantes, os detalhes no jornal Terra Viva. A cotação do dólar subiu 0,3% a R$ 3,78. Ibovespa queda de 1,6% aos 102.435 pontos.
A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste Paulista. A primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa alcançou mais de 98% dos animais. Foram imunizados 193 milhões de bovinos e búfalos de todas as idades. Os estados do Acre, Paraná e Espírito Santo vacinaram apenas animais de até 24 meses. Já o Amapá e Santa Catarina não participaram da primeira etapa. Isso porque o Amapá aplica vacina em todo o rebanho só no segundo semestre e Santa Catarina não vacina o rebanho desde 2007. O Paraná trabalha em ações para os pecuaristas não vacinarem o rebanho na campanha de novembro. A mudança dependerá do atendimento de medidas previstas no Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. E é justamente esse programa de erradicação que foi apresentado pelo governo do Paraná durante a 5ª edição do Show Pecuário, que acontece esta semana no município de Cascavel, no oeste do estado. O estado pretende investir na qualificação sanitária, como nós vamos ver agora na reportagem da TV Tarobá. Acompanhado de autoridades, empresários e da organização do show pecuário, ele visitou estandes, conversou com visitantes e participou de uma coletiva de imprensa. O governador também falou sobre a febre aftosa. Ele afirmou que espera melhorar a qualificação sanitária do Paraná para que o estado fique livre da febre aftosa sem a necessidade de vacinação. 65% do mundo não compra carne suína do Paraná porque ainda nós temos a vacinação de febre aftosa. Então nós estamos avançando nisso de uma maneira muito técnica. A Secretaria da Agricultura está fazendo isso compartilhado com o Ministério da Agricultura, também aqui os produtores de diversos ramos, desde a pecuária até a avicultura e suinocultura, e a gente espera que nos próximos meses a gente possa fazer esse anúncio de forma oficial e automaticamente a gente possa ter um ganho nesse sentido. A visita do governador marcou a abertura do show pecuário que começou nesta terça-feira. O evento, realizado no Parque de Exposições de Cascavel, conta com 40 expositores e oferece palestras e workshops para os produtores do setor agropecuário. Viemos aprender um pouquinho dos desafios do nosso dia a dia. Com quem? Com os especialistas, principalmente com especialistas na área, com doutores, pesquisadores, trazendo as últimas informações, os últimos momentos, fazendo uma análise de mercado. A 5ª edição do Show Pecuário acontece até esta sexta-feira no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. Mais informações no site showpecuario.com.br. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a Petrobras forneça combustível a 2 navios iranianos que estão parados há quase 50 dias no porto de Paranaguá. A Petrobras vem se negando a vender combustível para os navios com a justificativa de que as embarcações estão na lista de empresas sancionadas pelos Estados Unidos. Com isso, a estatal poderia sofrer penalidades pelas autoridades norte-americanas. Mas Toffoli argumenta que a empresa brasileira Eleva Química, responsável pelas embarcações, não está na lista de sancionados pelos Estados Unidos. O ministro alega ainda que não há possibilidade de a Petrobras sofrer sanções porque o reabastecimento será feito por ordem judicial. Os navios iranianos no Porto do Paraná trouxeram ureia ao Brasil e deveriam retornar com milho ao Irã. A seguir, previsão do tempo e você vai ver ainda. A produção brasileira de trigo deve atingir cerca de 5,5 milhões de toneladas na próxima safra. E a indústria da panificação é responsável por 56% do consumo no setor. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva. A cotação do milho em Chicago recuou 0,8% a $4,27. Na Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3, cotação em queda de 0,4% a R$ 38,55 a saca. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,9% a $8,88 o bushel. O Brasil é uma das nações que mais protegem ambientalmente o seu território. Essa informação consta no novo relatório da Organização das Nações Unidas. Assunto para comentário da advogada Samantha Pineda, no quadro Direito e Certo. Bem, existe um ditado popular que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco. E é isso que aconteceu na checagem de dados da Embrapa. Esses dias deu aí aquela confusão a respeito do questionamento dos dados revelados pelo INPE com relação ao desmatamento brasileiro, que fez com que o ministro de Ciência e Tecnologia pedisse a série histórica dos últimos 24 meses e a metodologia usada para chegar nesses números. Aconteceu a mesma coisa com a Embrapa Territorial.
A Embrapa fez um estudo com base no Cadastro Ambiental Rural e chegou à conclusão que no Brasil 66,3% da vegetação é nativa, sendo apenas 30,5% usados para a produção. Esses dados foram questionados, inclusive atualmente tem alguns meios de comunicação questionando esses dados. Tivemos uma confirmação da parte produtiva uns meses atrás pela NASA, que fez um estudo das áreas produtivas no planeta, chegando à conclusão de que era por volta de 30% que o Brasil produzia em 30% do seu território. E agora a ONU, fazendo um estudo sobre áreas preservadas, chegou à conclusão de que o Brasil é o país que mais preserva no planeta. Nós temos áreas destinadas à conservação e preservação da natureza, que são as unidades de conservação, terras indígenas, áreas de preservação permanente e reserva legal, muito mais do que qualquer outro país do mundo. Então fica aí o nosso esclarecimento para quem quiser questionar os dados brasileiros, eles foram checados agora tanto pela NASA quanto pela ONU e o Brasil é o país que mais preserva no mundo. A estiagem tem prejudicado a pecuária no estado do Pará, mas para os próximos dias não há expectativa de chuva na região. Vamos ver os detalhes na previsão do tempo. As instabilidades tropicais ainda organizam nuvens carregadas e a chuva persiste em boa parte da região norte do Brasil. No entanto, nesses últimos dias, uma massa de ar mais seco tem atuado principalmente em áreas mais ao sul do estado e isso tem provocado uma estiagem já bastante prolongada, principalmente nessas áreas mais ao sul, já não chove há pelo menos 30 até 50 dias. Agora, o que chama a atenção também é essas áreas aqui do Pará, especialmente nos arredores de Paragominas, já são 80 dias sem nenhuma gota de chuva e isso tem prejudicado o setor da pecuária, isso por conta das áreas de pastagens com solo bastante seco. Aliás, no decorrer da sexta-feira, a expectativa ainda é de tempo firme, principalmente nessas áreas claras do mapa, a massa de ar seco ainda atua e inibe a formação das instabilidades. Chove somente em áreas mais ao norte da região, mas serão pancadas rápidas, mal distribuídas e sem grandes acumulados. Tempo firme também em grande parte do Brasil central. A chuva persiste em áreas aqui do litoral do Nordeste por conta da umidade que vem do oceano. Aliás, a sexta-feira será mais um dia de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia no litoral desde Salvador até Natal. No sul do Brasil, a chuva também persiste ainda sob resquícios da frente fria. A chuva ocorre principalmente nessas áreas do Rio Grande do Sul, áreas até também do extremo oeste de Santa Catarina. Pela manhã, temperatura mínima de 19 graus em Palmas, 12 graus em Curitiba. No período da tarde, faz calor principalmente na metade norte do Brasil, mas no sul a temperatura segue em queda, máxima de apenas 19 graus na capital gaúcha. Para os próximos dias, ainda pode chover, principalmente em áreas produtoras de trigo no Rio Grande do Sul, acumulados que devem variar entre os 20 e os 60 milímetros. Maior produtor de trigo no Brasil, o estado do Paraná reduziu em 15% a estimativa de safra por causa das geadas ocorridas no início do mês. Mesmo assim, representantes do setor acreditam que a oferta de trigo para a indústria nacional deverá ser favorável até o próximo ano. Os moinhos deverão trabalhar mais nesta safra. A produção brasileira de trigo deve alcançar 5.480.000 toneladas, um crescimento de pouco mais de 1% em relação a 2018, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. A produtividade esse ano deve ser maior que do ano passado. A área plantada aumentou um pouco, mas a produtividade é que deu a diferença. Por isso esse número mais positivo em relação aos anos anteriores. Isso significa metade da moagem do Brasil. Para atender toda a demanda, o Brasil ainda precisa recorrer ao mercado internacional. Na última safra, o consumo interno foi de aproximadamente 11 milhões de toneladas. Deste total, mais da metade foi importado. A Argentina é o principal fornecedor de trigo para o Brasil. Até o final do ano, o país deve vender 2.200.000 toneladas aos brasileiros. Podemos esperar uma safra muito grande da Argentina, a previsão é 20 milhões de toneladas. Isso representa quase 2 milhões em relação à última safra. É uma safra muito grande. O Brasil é o principal comprador de trigo da Argentina.
Embora a Argentina tenha aumentado a exportação para outros destinos, o Brasil ainda representa o principal cliente de lá. E se tratando de trigo, é claro que o pãozinho ajuda a manter o setor aquecido. Hoje o Brasil tem mais de 63 mil padarias espalhadas em todo o país. E para se ter uma ideia, 56% de todo o trigo que é consumido por aqui vai direto para a indústria da panificação. Nós ainda temos muito para consumir. A Organização Mundial da Saúde aconselha 60 quilos per capita ano e nós consumimos aproximadamente 33. Então temos muito ainda para crescer, para atingir a meta que o Mundial da Saúde aconselha. Esta feira em São Paulo reúne até sexta representantes dos setores de panificação e confeitaria. O evento cresceu 10% em comparação ao ano passado, o que é visto pelos organizadores como um sinal de retomada de crescimento no setor. E o Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br, também no aplicativo do canal Terra Viva disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.